Como fazer o desmame do bebê? Como que eu fiz o desmame com o Gustavo? Quer saber? Vem comigo! No vídeo de hoje eu separei algumas dicas para te ajudar a fazer o desmame e também vou contar um pouco da minha experiência, como foi que eu fiz o desmame com o Gustavo. Exatamente, gente, faz acho que um mês que eu desmamei o Gustavo totalmente. E eu vou contar toda essa história pra vocês, tá? Antes de iniciar, eu quero pedir pra você deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho. É muito importante porque ajuda o canal a crescer. Eu vou conseguir divulgar esse vídeo para outras mães, vou conseguir ajudar outras mães. E você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então, se inscreve aí se você ainda não é inscrita. Uma coisa que eu acho muito relevante, que eu quero iniciar falando só faça o desmame se você de fato estiver preparada. Não faça o desmame por imposição das pessoas. Esse bebê já tá grande, tá hora de você desmamar. Não, porque já tem um ano, eu quero desmamar porque todo mundo fica falando. Não, só faça se você se sentir segura, se você estiver confortável. Eu decidi fazer o desmame com o Gustavo porque desde sempre eu me programei, não, eu quero que o Gustavo mame até um ano e após isso eu quero fazer o desmame. E eu, na minha cabeça, né? E eu desmamei ele com, no caso, 11 meses. Quando ele fez 11 meses, eu comecei a desmamar porque eu já estava bem cansada. Gente, é um ano sem dormir. Um ano porque Gustavo mamou praticamente um ano. Então, ele acordava muitas vezes ainda. Muitas vezes assim, total tipo 3, às vezes 4 vezes. Mas geralmente era 3 vezes à noite. E eu achava que quando eu tirasse o peito, de fato, ele iria conseguir dormir mais, né? Porque eu sabia que essas 3 vezes que ele acordava não era só com fome, porque ele estava comendo bem durante o dia, então eu queria dormir um pouco mais à noite e por isso eu decidi fazer esse desmame. E eu vou passar o que eu fiz, como foi, algumas dicas também que me ajudaram, tá? Eu vou passar aqui pra você hoje. Quero iniciar dizendo que não é fácil, tá? É difícil, tanto psicologicamente pra mãe que tá acostumada a amamentar. A gente sente uma tristeza no início, a gente quer fazer e ao mesmo tempo bate aquela tristeza, sabe? Aquele arrependimento, tipo, será que tá na hora mesmo? Uma insegurança. E é difícil também porque o bebê chora, tá? Gente, é um processo, mas vai dar certo. Tem que ter a noção, a consciência de que, tipo, vai passar, como tudo passa. Então, olha só, Gustavo ele mamou exclusivo até 6 meses. A partir de 6 meses eu já comecei a fazer a introdução alimentar. E isso eu já reduzi as mamadas durante o dia. Então, a primeira dica reduz as mamadas ao longo do dia. Ok, então o Gustavo começou a comer, eu comecei a tirar as mamadas. Então, com isso, durante o dia foi super tranquilo, tipo, ele não ficava pedindo, ele mesmo foi deixando, foi bem natural, sabe? Eu não fiquei fazendo aquele esforço, sabe aquele esforço maior do mundo? Não. Foi acontecendo. Então, durante o dia, eu fui reduzindo. Eu praticamente já não dava, a partir do 7º mês, quando ele já começou a comer bem melhor, eu praticamente já não dava um mamar durante o dia. Eu acho que eu dava uma vez só durante o dia, 2 no máximo. E aí, foi reduzindo cada vez mais. Tirei essa mamada durante o dia, ele não estava mamando mais nada durante o dia, então eu comecei a tirar a mamada da noite. A mamada da noite, que é aquele horário que ele dormia umas 7 horas, então comecei a tirar essa mamada. Eu colocava do peito e ele dormia. E aí eu comecei a fazer o teste. E ele não fez escândalo, foi super tranquilo também, super de boa. Eu ia pra rede e me balançava com ele. Essa mamada do início da noite eu consegui tirar. Tem bebês que de fato eles são mais apegados ao TT, eles ficam com uma necessidade maior e aí a mãe vai ter um pouco mais de dificuldade, só que é possível fazer, tá, gente? É difícil no início, mas dá certo. E também, assim, Gustavo teve um certo período que ele não passava mais muito tempo comigo, isso facilitou muito. Tinha outras pessoas que cuidavam dele, então durante isso facilitou muito a ele ficar sem mamar, sem querer mamar, certo? Porque ele não estava o tempo todo comigo. Quando a mãe é a única cuidadora, aí de fato a criança é mais apegada, você fica um pouco mais com dificuldade. E aí você tem que procurar formas de entreter o seu bebê, né? De brincar, de mostrar coisas, de fazer um passeio, de quando ele pedir o TT, você distrair com outra coisa, certo? Então você tem que ter esse jogo de cintura com seu filho. No meu caso, como eu passava pouco tempo durante o dia com o Gustavo, foi mais fácil para tirar. No início da introdução, ele mesmo já foi deixando um pouco, sabe? E aí eu consegui tirar total durante o dia. Depois eu tirei a mamada do início da noite, como eu falei, e aí eu tomei coragem para tirar as mamadas noturnas, né? Ele tava dormindo na cama com a gente, comigo e meu marido, e eu acordava um pouco dolorida porque ele ficava de lado. Tinha dias de ele ficar a noite toda querendo mamar, sabe? Grudado assim no
seio, se tirava fazia escândalo, e essa foi a parte mais difícil. Foi difícil pra ele, foi difícil pra mim. Eu fiquei com dúvida se de fato eu queria tirar o TT naquele momento, se era. Ele olhava com aqueles olhinhos pidão pra mim, eu ficava morrendo de dó, querendo dar o mamar. E eu ficava dizendo toda hora pro meu marido, ele tá me amando menos, ele não quer, ele tá gostando menos de mim porque eu tô tirando o peito. Então assim, são muitas dúvidas, inseguranças que a gente passa. Eu chorei muito no início, os peitos encheu bastante também, mas também o meu seio só encheu 2 noites, e isso é um fato bem interessante, porque como eu fui desmamando o Gustavo aos poucos, não foi uma coisa abrupta, né, tipo assim, tirei do nada, minha mama não encheu tanto, sabe? Porque quando, por exemplo, você tem um bebê de 3, 4 meses, que ainda mama, e aí você quer tirar, quando você vai tirar, sua mama vai encher muito, você vai sentir muita dor, porque talvez chegue até a pedrar, né? Se você não tiver cuidado, precisa estar fazendo a ordenha. No meu caso não, eu fui tirando gradativamente, foi um processo a partir de 7 meses até 11 meses, foi que eu fui tirando os mamados de Gustavo, né? As mamadas. Tirei durante o dia, então a mama enchia, depois já ia se acostumando, se habituando. E aí, quando eu fui tirar à noite, encheu muito 2 noites, e na terceira noite já não encheu mais. Então, como é que eu fiz, né? Vamos lá. Já falei para ir reduzindo durante o dia. O segundo passo é tirar a mamada do início da noite, né? Aquela que é quando ele vai dormir. E a terceira dica é tenha alguém para ajudar. Gente, se você não tiver uma pessoa para te ajudar, se torna praticamente... Não é impossível, mas é muito difícil você conseguir tirar o mamar quando você não tem alguém para ajudar. Porque no início da noite... À noite, quando ele acordava querendo mamar, ele ficava querendo se atracar e puxava a blusa, e ficava cheirando, e abria aquele berreiro. E a gente fica atormentada e quer dar o peito, né? Ninguém vai querer passar a noite toda chorando, com o bebê chorando. Então, peça ajuda a alguém, ao seu marido, a sua mãe, não sei, a qualquer pessoa para ajudar você nesse momento, porque senão vai ser mais difícil. Você vai conseguir? Vai conseguir, só que você vai precisar de um esforço ainda maior. Então, quem ficou com o Gustavo foi meu marido, ele ficou 3 noites. A primeira noite foi engraçado, porque ele chorou muito. Ele chorou muito, eu tive que ir pro outro quarto, minha gente, porque eu não conseguia ficar no mesmo quarto que ele, porque se ele me visse, ele ia querer o TT. E aí, na primeira noite ele chorou bastante, eu só escutava os gritos dele, eu fiquei no quarto, meus peitos cheios, eu ficava tirando um pouquinho. Depois eu vou fazer um vídeo aqui pra falar sobre essa questão das mamas que enchem muito, né? Dicas para que você possa passar por essa fase. Mas voltando, recapitulando, e aí ele chorou bastante, Paulo acordou com ele, foi dar comida, ele acordou com fome também. E uma coisa muito importante você ver se o bebê não está acordando, se ele não acorda por fome. Porque se o bebê acorda de noite com fome, ele vai continuar acordando, mesmo que você tire a mamada, mesmo que você tire o peito, entendeu? No meu caso, o Gustavo segue acordando, nem uma vez pelo menos ele acorda, em dias normais. Ele está em processo de nascer dente, então às vezes acaba acordando mais. Mas geralmente ele acorda uma vez, porque ele acorda com fome. Então, gente, a questão do peito é tipo assim, vou tirar o peito e o bebê vai dormir a noite toda. Não, nem sempre. Se o bebê acorda porque ele é, tipo, viciado, esse nem é o termo correto, mas tipo assim, porque ele quer aquele aconchego do peito, não é fome, ok, quando você tirar o peito ele vai dormir a noite inteira. Com o Gustavo não foi assim, eu tirei o peito e ele segue acordando pelo menos uma vez à noite para comer. E aí na primeira noite ele acordou, o Paulo deu uma fruta, ficou com ele e dizia, mamãe não tem mais TT, acabou o TT. E ele ficava com aqueles olhão dele, jabuticaba, e acabava dormindo. Ele acordou quantas vezes? 3 vezes? Ele acordou... Ele acordou umas 10 vezes à noite, na primeira noite, beleza. Aí na segunda noite já foi um pouco menos que ele acordou, né? Mais 8. Mas já acordou um pouco menos, eu segui no outro quarto. E aí eu lembro que ele passou chorando. E aí Paulo deu comida também, e ele queria ficar brincando. Só que ele já chorou um pouco menos, ele ficava acordado. Só que ele já chorou menos do que na primeira noite. Como foi a terceira noite? Umas 15. Ele chorou mais na primeira ou na segunda noite? Na primeira. Na primeira, né? Porque em alguns casos os pais dizem que chora mais na segunda, só que já chorou mais na primeira mesmo. Na terceira noite já foi mais tranquilo, Paulo continuou com ele, né? E aí ele já acordava sem chorar, ele só acordava, despertava,
resmungava ali, aí Paulo dava uma comidinha, um negocinho, e ele voltava a dormir. E aí pronto, gente, na quarta noite eu já voltei pra dormir com eles. Já querendo desistir de... Não, eu queria desistir desde o início. Na primeira noite eu chorei tanto, eu chorei demais, eu chorei muito. Eu chorava mais, era assim. Gustavo chorava num quarto querendo TT e eu chorava no outro querendo dar o TT e sem querer dar, vai entender. Mas tipo, eu precisava tirar porque ele acordava muito ainda, minha gente. Eu já tava exausta, eu não aguentava mais esse menino chupando meus peitos. Então assim, foram 3 noites que Paulo ficou com ele totalmente. Eu não aparecia na frente dele, porque se eu aparecesse ele ia querer e eu ia querer dar, porque eu já tava querendo desistir mesmo. Mas enfim, deu certo. Então foram 3 noites bem difíceis, não é fácil, mas deu certo. Na quarta noite eu voltei pra dormir com ele. E aí eu lembro que eu me escondi debaixo do edredom, e quando ele acordou, ele falou assim, mamãe não tá não, mamãe saiu, mamãe saiu. Aí ele ficava... Aí eu debaixo do edredom, coberta e só brechando. Daqui a pouco ele meio que descobriu que eu tava ali, né? Puxou o lençol e fez... apontando pro TT. Eu ri muito com ele. Mas, tipo, eu não dei. Aí peguei ele e balancei, ninei. Nananana, ele dormiu, super de boa. E aí, gente, esses 4 dias e Gustavo, tipo, não pede mais o TT. Nem durante o dia ele já não pedia, né? À noite também ele acorda agora. Eu dou uma comida e ele volta a dormir. O negócio é que Gustavo ele não toma mamadeira. Bebê que toma leite exclusivo, leite materno durante muito tempo, tipo como foi o caso dele, 6 meses exclusivo, não pega mamadeira. Não pega nada em mamadeira. Papa, negócio de aveia, não pega nada em mamadeira. Então, quando ele acorda, de fato eu tenho que levantar. Eu pego uma fruta, às vezes eu dou pão com queijo, às vezes eu dou banana, uma pera, sabe? Eu faço uma comida e dou pra ele, alguma coisinha. Mas ele segue acordando uma vez, ou seja, ele acordava não era só porque ele queria chupar, mamar, né? É porque ele sentia fome de fato. Porém, antes de eu tirar o seio, ele acordava de 3 a 4 vezes por noite. E agora ele tá acordando uma. Esses dias ele acordou 2 vezes, 3 vezes, porque o dentinho dele tá nascendo, então incomoda muito. E como ele não tem chupeta e também não tá mais mamando, aí ele sente a necessidade de, tipo, coçar a gengiva, né? E então foi esse processo, foi difícil, mais difícil pra Paulo do que pra mim, questão de lidar com ele, né? Mas foi difícil psicologicamente pra mim, porque eu fiquei muito confusa, eu fiquei muito em dúvida se queria tirar ou não, eu chorei muito. Eu achava que ele me amava menos, mas passou. E agora tá dormindo todo mundo melhor, ele segue acordando, mas é fome. E aí a gente dá comida e ele volta a dormir. Essa noite, por exemplo, ele acordou, e aí eu dei uma comidinha, ele dormiu, depois ele choramingou de madrugada, acordou. E eu balancei de novo, ele dormiu, mas ele não pede mais o TT, é uma liberdade e se um dia eu precisar sair, alguém pode ficar com ele, que ele vai dormir, porque foi praticamente 1 ano grudado, não podia dormir com ninguém, né? Inclusive eu tenho umas crises de coluna e quando minha coluna trava, que eu preciso ir pra médica e tal, era sufoco, porque ele ficava com minha sogra e fazia escândalo, né? Querendo ficar muito tempo acordado, querendo mamar. Então, gente, eu senti que era o momento ideal para eu fazer isso, para eu tirar. E tirei. E essa foi minha história, já recapitulando as dicas. Primeiro, tirar o mamar durante o dia e reduzindo. Depois você tirar o mamar do início da noite. Depois você ter certeza que o seu bebê acorda, porque ele não sente fome, né? Tipo, ele acorda só porque ele quer mamar, se for isso vai dar certo. Agora, se o seu bebê acorda 2, 3 vezes porque sente fome, não adianta você tirar, porque você vai ter que acordar de todo jeito para estar dando comida para ele. Se ele pega a mamadeira, é ótimo, né? Vai ser mais fácil. Se ele não pega, então é melhor continuar amamentando, no meu ver, né? Na minha questão, na minha análise. Então cabe a você analisar e ter uma pessoa para te ajudar, porque vai se tornar mais fácil para você, tá? Gente, então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aí nos comentários o que você achou, como tá sendo para você. Deixa sugestões também de outros vídeos que você quer ver aqui. Quero agradecer por você ficar até o final e até a próxima. Tchau, tchau!